No meio da noite escura de uma casa antiga em Alfama, Lisboa, Pedro acordou sobressaltado ao sentir lábios quentes pressionando os seus em um beijo urgente e desesperado. Mas ao abrir os olhos, viu que era o seu melhor amigo, Miguel, dormindo ao seu lado no sofá após uma noite de vinho e confidências, murmurando palavras incoerentes de amor enquanto o beijava no sono. Aquela revelação involuntária explodiu como uma bomba no peito de Pedro, destruindo anos de amizade platônica e forçando-o a confrontar desejos reprimidos que poderiam arruinar suas vidas casadas e conservadoras. Pedro se afastou bruscamente, o coração disparado como um tambor em uma procissão religiosa. Ele e Miguel eram amigos desde a universidade, ambos agora na casa dos 30, com famílias estabelecidas em uma sociedade portuguesa ainda marcada por tradições católicas e expectativas heteronormativas. Pedro era casado com Ana há 7 anos, pai de uma menina de 5, e trabalhava como professor de história em uma escola secundária. Miguel, por sua vez, era engenheiro civil, noivo de Sofia, e vinha de uma família abastada do Porto, onde a imagem de homem forte e provedor era inabalável. Como aquilo podia acontecer? Pedro se levantou do sofá, cambaleando até a cozinha, onde acendeu a luz fraca e se serviu de um copo d'água, tentando racionalizar o ocorrido. Foi só um sonho, pensou ele, Miguel deve estar sonhando com Sofia. Mas as palavras sussurradas, Pedro, eu te amo, ecoavam em sua mente como um eco persistente nas ruas estreitas de Lisboa. Na manhã seguinte, o sol invadia a sala através das janelas em arco, iluminando o caos sutil deixado pela noite anterior, garrafas de vinho vazias, pratos de petiscos espalhados. Miguel acordou com uma ressaca leve, esfregando os olhos e sorrindo como se nada tivesse acontecido. Boa noite, hein? Desculpa se ronquei, disse ele, esticando-se. Pedro, preparando o café na máquina antiga, forçou um sorriso, mas seu estômago revirava. Ele decidiu não mencionar o beijo, por enquanto. Em vez disso, observou Miguel com novos olhos, os cabelos pretos bagunçados, a barba por fazer, o jeito descontraído de se mover pela casa como se fosse sua. Havia algo ali, uma atração que Pedro sempre negou, atribuindo à admiração fraterna. Mas agora, após aquele toque involuntário, tudo parecia questionável. Durante o café da manhã, Ana chegou com a filha, Rita, de uma visita à avó. Vocês dois parecem exaustos, comentou ela, beijando Pedro na bochecha. Miguel se levantou para cumprimentá-las, seu charme natural conquistando Rita, que ria das piadas dele. Pedro sentiu uma pontada de ciúme irracional, ou seria inveja. Enquanto Ana preparava o pequeno almoço, os dois homens trocaram olhares breves, e Pedro jurou ver um lampejo de confusão nos olhos castanhos de Miguel. Será que ele se lembrava? A conversa fluiu superficial, trabalho, futebol, planos para o fim de semana. Mas por baixo da normalidade, uma tensão elétrica crescia, como o ar antes de uma tempestade no Tejo. Dias se passaram, e Pedro não conseguia esquecer. Ele se via distraído nas aulas, explicando a revolução dos cravos com uma mente distante, imaginando cenários hipotéticos. E se Miguel sentisse o mesmo? E se fosse um erro? A sociedade portuguesa, apesar de progressos como o casamento gay legalizado desde 2010, ainda carregava preconceitos arraigados, especialmente em círculos familiares conservadores. A família de Pedro, católica devota de uma vila no Alentejo, jamais aceitaria. Ele pensou em confrontar Miguel, mas o medo o paralisava. Em vez disso, marcou um almoço com ele em um restaurante perto da Praça do Comércio, sob o pretexto de discutir um projeto comum, uma mentira para sondar o terreno. No restaurante, com o sol refletindo nas águas do rio, Pedro finalmente tocou no assunto obliquamente. Ei, naquela noite. Você sonhou com o quê? Parecia agitado. Miguel parou de mastigar, seu garfo suspenso. Sonho? Não me lembro. Porquê? Pedro hesitou, mas pressionou. Você me beijou. No sono. O silêncio caiu como uma cortina pesada. Miguel corou, baixando os olhos para o prato de bacalhau. Deve ser brincadeira sua. Eu não. Eu sou hétero, Pedro. Noivo de Sofia. Mas sua voz tremia, e Pedro viu a mentira nos olhos dele. Aquele momento marcou o início de uma fissura irreparável na amizade deles. A partir daí, Miguel começou a evitar Pedro. Chamadas não atendidas, desculpas para cancelar encontros. Pedro, por sua vez, mergulhou em uma crise interna. Noites insones ao lado de Ana, questionando sua própria sexualidade. Ele sempre soube que algo não encaixava em seu casamento, a frieza emocional, a falta de paixão. Ana notava, mas atribuía ao estresse do trabalho. Você está distante, amor. O que há? Perguntava ela, e Pedro mentia, dizendo que era só cansaço. Mas internamente, ele debatia, trair Ana seria imperdoável, mas ignorar seus sentimentos poderia destruí-lo por dentro. Uma semana depois, Miguel apareceu na porta de Pedro à noite, chuva caindo torrencialmente.
Preciso falar, disse ele, encharcado. Pedro o deixou entrar, o coração acelerado. No sofá onde tudo começou, Miguel confessou: eu me lembro do beijo. E não foi com Sofia que eu sonhava. As palavras pairaram no ar, carregadas de anos de repressão. Miguel contou sobre dúvidas que o assombravam desde a adolescência, sobre namoros forçados para agradar a família, sobre o medo de ser deserdado. Meu pai é um homem tradicional. Se souber, me corta da herança, da família. Pedro ouviu, sentindo uma mistura de alívio e terror. Ele admitiu sua própria confusão. Eu amo Ana, mas há algo em você que me completa. Aquela conversa abriu as portas para um turbilhão emocional. Eles decidiram explorar aqueles sentimentos em segredo, começando com encontros clandestinos em cafés afastados de Lisboa. Cada reunião era um misto de euforia e culpa. Pedro se via traindo não só Ana, mas seus valores morais. Miguel, por sua vez, lutava contra a pressão do noivado iminente. Sofia planejava o casamento, e ele adiava decisões, inventando desculpas. A sociedade ao redor, amigos em comum, colegas de trabalho, nada suspeitava, mas o peso da duplicidade crescia. Em uma tarde chuvosa no Chiado, eles se beijaram pela primeira vez conscientemente, escondidos em uma livraria antiga. O toque foi elétrico, mas seguido de remorso imediato. Isso é errado, murmurou Pedro, pensando em Rita. Miguel concordou, mas não conseguia parar. Assim, o relacionamento secreto começou, cheio de promessas sussurradas e medos não ditos. Pedro começou a mentir mais para Ana, inventando viagens de trabalho para passar tempo com Miguel. Cada mentira era uma ferida auto-infligida, erodando sua integridade. A tensão escalou quando a mãe de Pedro, Dona Maria, visitou de surpresa. Ela notou a distância entre Pedro e Ana, questionando: vocês estão bem? O casamento é sagrado, filho. Pedro assentiu, mas internamente desmoronava. Ele se via preso entre o amor por sua família e o desejo por Miguel. Miguel, enquanto isso, enfrentava a pressão do pai, que insistia no casamento com Sofia para manter a linhagem. Homens de verdade casam e têm filhos, dizia o velho senhor. Os encontros secretos entre Pedro e Miguel tornaram-se mais frequentes, cada um carregado de uma intensidade que contrastava com a rotina doméstica de Pedro. Em um fim de semana, enquanto Ana e Rita visitavam parentes no sul, eles passaram uma noite inteira em um pequeno apartamento alugado em Sintra, cercados pela neblina das montanhas. Ali, longe dos olhares julgadores de Lisboa, eles conversaram sobre sonhos reprimidos. Miguel revelou como, na juventude, havia se apaixonado por um colega de escola, mas sufocou o sentimento por medo de ostracismo. Na nossa sociedade, ser gay ainda é visto como fraqueza em muitas famílias, disse ele, os olhos marejados. Pedro compartilhou sua própria história, um casamento arranjado por conveniência, mais amizade que paixão com Ana. Eu a respeito, mas não a amo como deveria, confessou. Mas a euforia era efêmera. No dia seguinte, ao voltar para casa, Pedro encontrou Ana chorando na cozinha. Onde você estava de verdade? Perguntou ela, segurando o telefone dele com mensagens apagadas às pressas. Pedro mentiu novamente, dizendo que era um erro de agenda no trabalho. Ana acreditou, ou fingiu acreditar, mas o incidente plantou sementes de desconfiança. Pedro sentiu o peso da traição como uma âncora, puxando-o para o fundo. Ele começou a questionar: valia a pena destruir sua família por um amor proibido? A resposta não vinha fácil. Miguel, por sua vez, enfrentava seu próprio inferno. Sofia pressionava pelo casamento, marcando datas na igreja. Porque você está tão distante, indagava ela. Miguel adiava, alegando problemas no emprego, mas o stress o consumia. Em uma reunião familiar no Porto, seu pai o confrontou: você é homem ou quê? Case logo e dê netos para mim. Miguel saiu dali tremendo, ligando para Pedro em pânico. Não aguento mais essa mentira, desabafou. Pedro o acalmou, mas internamente debatia se devia terminar tudo para poupar a todos. A crise interna de Pedro se intensificou durante uma aula sobre direitos humanos na escola. Enquanto falava sobre a luta pela igualdade LGBTQ+ em Portugal, ele se via como hipócrita, vivendo na sombra. Um aluno perguntou: professor, por que ainda há tanto preconceito? Pedro respondeu com fatos históricos, mas sentiu as palavras como acusações pessoais. Após a aula, ele decidiu confrontar seus sentimentos em uma terapia secreta, mas o terapeuta o alertou: reprimir quem você é pode levar à depressão profunda. Enquanto isso, amigos em comum começaram a notar mudanças. Em um jantar de grupo, um colega brincou: vocês dois estão inseparáveis ultimamente. Pedro e Miguel riram forçado, mas o comentário acendeu alarmes. Sofia, cada vez mais suspeita, seguiu Miguel uma vez e o viu encontrando Pedro em um parque.
Ela não confrontou na hora, mas guardou para si, fermentando raiva e mágoa. O ponto de virada veio em uma viagem de negócios que Miguel usou como álibi para passar tempo com Pedro em Coimbra. Lá, em um hotel antigo, eles discutiram o futuro. Temos que escolher, disse Pedro. Ou assumimos, ou paramos. Miguel, chorando, admitiu, eu te amo, mas perder minha família me mataria. Eles decidiram dar um tempo, mas na mesma noite, a paixão os reuniu novamente, reforçando o ciclo vicioso. De volta a Lisboa, Ana descobriu uma mensagem no telefone de Pedro, saudades do nosso beijo em Coimbra. Furiosa, ela o confrontou na sala, Rita dormindo no quarto ao lado. Quem é ela? Gritou Ana, assumindo uma amante mulher. Pedro, em pânico, revelou a verdade, não é ela. É Miguel. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Ana desabou em lágrimas, sentindo-se traída não só pelo adultério, mas pela mentira fundamental sobre quem Pedro era. Como você pôde esconder isso de mim? De nós. Pedro tentou explicar, anos de negação, medo da rejeição social, pressão familiar. Mas Ana não ouvia. E Rita? O que diremos a ela? Perguntou, a voz quebrada. Pedro não tinha respostas. Naquela noite, ele dormiu no sofá, o casamento pendurado por um fio. Ana ligou para a mãe dela, buscando conselho, e a notícia começou a vazar para o círculo familiar. Miguel, ao saber, entrou em colapso. Sofia o confrontou similarmente após encontrar evidências em seu e-mail. Você é gay. E eu sou o quê? Uma cobertura, gritou ela. Miguel pediu perdão, mas Sofia terminou o noivado na hora, jurando contar a todos. O pai de Miguel, ao descobrir, o deserdou verbalmente em uma ligação furiosa. Você não é mais meu filho. Saia da minha casa. Os dois homens se viram isolados, pagando o preço de suas escolhas. Pedro perdeu o apoio de Ana, que pediu divórcio, citando irreconciliação. A custódia de Rita tornou-se uma batalha, com Ana argumentando que Pedro era instável. Na corte, o juiz, influenciado por visões conservadoras, questionou a capacidade de Pedro como pai gay. A criança precisa de estabilidade, disse ele, e quando preconceitos sociais. Miguel, desempregado após o pai interferir em seu trabalho, mudou-se para um pequeno apartamento em Lisboa, dependendo de economias. Ele e Pedro se apoiavam mutuamente, mas o relacionamento agora era marcado por culpa. Valeu a pena? Perguntava Pedro em noites insones. Miguel respondia, o amor verdadeiro sempre vale, mas o custo é alto. A sociedade ao redor reagia de formas mistas. Alguns amigos os apoiaram, celebrando a coragem, outros se afastaram, murmurando sobre pecado e destruição de famílias. A mãe de Pedro, Dona Maria, veio de Alentejo para uma conversa dura. Filho, a Bíblia diz que isso é errado. Mas eu te amo. Só não entendo porquê. Pedro explicou sua jornada interna, mas ela saiu abalada, prometendo rezar por ele. Com o divórcio em andamento, Pedro se mudou para um apartamento modesto em Barro Alto, levando consigo memórias amargas e a dor da separação de Rita. Ele via a filha apenas nos fins de semana supervisionados, cada encontro uma mistura de alegria e remorso. Papai, por que a mamãe chora? Perguntava Rita inocentemente. Pedro respondia com meias verdades, protegendo-a da complexidade adulta. Internamente, ele lutava contra a depressão, questionando se sua busca por autenticidade valera o sofrimento imposto à família. Miguel, agora morando com Pedro temporariamente, enfrentava sua própria tormenta. Sem o apoio financeiro do pai, ele procurava empregos, mas o estigma social em círculos profissionais conservadores o prejudicava. Ninguém quer um engenheiro problemático, desabafava ele. Juntos, eles frequentavam grupos de apoio LGBTQ+ em Lisboa, onde ouviam histórias semelhantes de rejeição e resiliência. Ali, Pedro encontrou força em narrativas de outros homens que saíram do armário tarde, pagando preços altos mas ganhando liberdade. No entanto, a relação deles azedou sob pressão. Discussões frequentes sobre culpa e responsabilidade explodiam. Você me arrastou para isso, acusava Miguel em uma noite chuvosa. Pedro retrucava, eu. Foi você quem me beijou primeiro. Essas brigas revelavam fissuras profundas. Miguel ressentia a perda de sua vida privilegiada, enquanto Pedro lamentava a destruição de seu casamento. Eles consideraram separar, mas o amor os mantinha unidos, como uma corda gasta. Ana, movida por mágoa, espalhou a notícia para amigos em comum, pintando Pedro como traidor. Isso levou a um confronto público em um café onde o grupo se reunia. Um amigo conservador, João, atacou, vocês destruíram duas famílias por egoísmo. Isso não é amor, é fraqueza. Pedro defendeu-se, amor não escolhe gênero. O erro foi viver na mentira.
A discussão escalou, dividindo o grupo e expondo divisões sociais mais amplas em Portugal, onde a aceitação varia entre urbanos progressistas e rurais tradicionais. Miguel decidiu confrontar sua família no Porto. Em uma visita tensa, ele encontrou o pai na casa ancestral, rodeada de vinhedos. Pai, eu sou gay. Sempre fui. Negar-me matava por dentro. O pai, um homem rígido de 70 anos, ouviu em silêncio antes de explodir: você me envergonha. Saia e não volte. A mãe de Miguel, mais compassiva, chorou e prometeu tentar mediar, mas o dano estava feito. Miguel voltou a Lisboa derrotado, mas com uma centelha de liberação. Pedro, inspirado, escreveu uma carta para Dona Maria, explicando sua jornada: mãe, eu nasci assim. Esconder-me tornava infeliz, e isso afetava todos ao meu redor. Dona Maria respondeu semanas depois, convidando-o para uma visita. No Alentejo, sob o sol escaldante, eles conversaram longamente. Eu não aprovo, mas você é meu filho. Rita precisa de você. Foi um passo pequeno, mas significativo, destacando o conflito entre fé e amor familiar. Enquanto isso, Sofia, ex-noiva de Miguel, procurou vingança sutil. Ela contatou o empregador de Miguel, insinuando instabilidade emocional, o que atrasou sua recolocação. Miguel descobriu e confrontou-a: porquê? Eu errei, mas você não precisa me destruir. Sofia rebateu: você destruiu meus sonhos. Agora sinta o gosto. Essa traição aprofundou a paranoia de Miguel, fazendo-o questionar lealdades. O relacionamento de Pedro e Miguel atingiu um nadir quando Pedro, estressado com a custódia, sugeriu uma pausa. Talvez não estejamos prontos para isso. Miguel, ferido, saiu batendo a porta, passando a noite em um bar, bebendo para esquecer. Lá, encontrou um antigo amigo gay, que o ouviu e ofereceu consolo. Pela primeira vez, Miguel considerou uma vida sem Pedro, mas o pensamento o aterrorizava. Dias depois, eles se reconciliaram em uma caminhada pelo mirador da Senhora do Monte, com vista para Lisboa. Nós pagamos caro, mas somos reais agora, disse Pedro. Miguel concordou, mas advertiu: a sociedade ainda nos julga. Precisamos ser fortes. Eles decidiram assumir publicamente, postando uma foto juntos nas redes sociais, declarando seu amor. As reações foram polarizadas: apoio de progressistas, ódio de conservadores. Comentários como orgulho misturavam-se a pecadores. A família de Ana reagiu mal, limitando o acesso de Pedro a Rita. Em uma audiência judicial, o advogado de Ana argumentou: a orientação do pai pode confundir a criança. Pedro, com testemunhas de grupos LGBTQ+, rebateu: amor não confunde, preconceito sim. O juiz, progressista, concedeu custódia compartilhada, mas o processo deixou cicatrizes. Miguel encontrou um emprego em uma firma inclusiva em Lisboa, graças a contatos de grupos de apoio. Isso trouxe estabilidade, mas o pai permaneceu distante. Em uma carta, Miguel escreveu: pai, espero que um dia entenda que ser eu mesmo não é uma escolha, mas uma necessidade. Com o tempo, Pedro e Miguel construíram uma vida juntos, alugando um apartamento em Graça, com vista para o Tejo. Eles adotaram rotinas, jantares caseiros, passeios com Rita nos fins de semana, participação em eventos LGBTQ+, como o Real Pride em Lisboa. Mas as sombras do passado persistiam. Pedro sonhava com Ana chorando, acordando suado. Miguel lidava com ansiedade, temendo rejeição constante. Uma crise surgiu quando o pai de Miguel sofreu um infarto. No hospital no Porto, Miguel foi barrado inicialmente: só família, disse a enfermeira. A mãe interveio, permitindo entrada. Ali, o pai, fraco na cama, olhou para Miguel: filho. Eu errei. O medo me cegou. Foi uma reconciliação parcial, motivada pela proximidade da morte. O pai sobreviveu, e aos poucos, aceitou Pedro em visitas familiares, embora com reservas. Não entendo, mas vejo que você é feliz, admitiu ele. Ana, com o tempo, suavizou. Em um encontro para discutir Rita, ela disse: eu te perdoo. Mas demorou para eu processar. Eles concordaram em coparentalidade amigável, priorizando a filha. Rita, crescendo, perguntava sobre o tio Miguel, e Pedro explicava simplesmente: ele é o amor do papai. Socialmente, eles enfrentaram desafios. Em uma conferência de educação, Pedro foi questionado por pais conservadores, como um professor gay ensina moral. Ele respondeu: moral é respeito e honestidade, não orientação. O incidente ganhou mídia local, dividindo opiniões e destacando debates sobre direitos LGBTQ+, em Portugal. Miguel, em seu novo emprego, tornou-se ativista sutil, promovendo diversidade. Ele organizou workshops sobre inclusão, usando sua história como exemplo.
Eu perdi muito, mas ganhei autenticidade, compartilhava. No entanto, uma traição inesperada veio de dentro. Um amigo próximo, outrora apoiador, revelou segredos antigos para a imprensa sensacionalista, buscando atenção. O artigo expôs detalhes íntimos, rotulando-os como traidores de famílias. Pedro e Miguel se viram no centro de um escândalo, com atas online os atacando. Vocês merecem sofrer, liam mensagens. Isso testou o relacionamento ao limite. Miguel, furioso, quis processar. Pedro, mais reflexivo, sugeriu ignorar. A verdade vence o ódio. Eles superaram, fortalecendo laços com a comunidade LGBTQ+, que os defendeu publicamente. Rita, agora com 7 anos, mostrou resiliência. Em uma festa escolar, defendeu o pai: meu papai tem 2 amores, eu e o Miguel. Pedro chorou de orgulho, vendo que sua escolha, apesar do custo, plantava sementes de aceitação na próxima geração. Dona Maria visitou mais, trazendo comidas caseiras e histórias antigas. Eu rezo por vocês, dizia, misturando fé e amor. Aos poucos, ela aceitou Miguel como parte da família. Sofia, anos depois, encontrou felicidade em um novo relacionamento. Ela e Miguel se encontraram por acaso em um evento, trocando desculpas. Eu entendo agora. Desejo o melhor, disse ela. À medida que os anos passavam, Pedro e Miguel se casaram em uma cerimônia simples na Câmara Municipal de Lisboa, cercados por amigos leais e familiares reconciliados. O pai de Miguel, embora relutante, compareceu, um gesto de progresso. Ana e Sofia enviaram mensagens de parabéns, fechando ciclos de dor. Rita, como da minha, sorria radiante, simbolizando esperança. Mas a vida não era um conto de fadas. Eles enfrentavam discriminação cotidiana, olhares em restaurantes, comentários no trabalho. Pedro, promovido a diretor escolar, usava sua posição para promover educação inclusiva, combatendo preconceitos. Miguel, bem-sucedido em sua carreira, doava para causas LGBTQ+, pagando adiante. Internamente, cicatrizes permaneciam. Em aniversários de divórcio, Pedro refletia sobre perdas, a inocência de Rita, a confiança de Ana. Miguel lamentava a distância inicial com o pai. Mas esses remorsos os tornavam mais fortes, mais empáticos. Em uma noite estrelada no Castelo de São Jorge, eles renovaram votos privados. Pagamos caro, mas valeu, disse Pedro. Miguel concordou, o amor autêntico sempre triunfa sobre o medo. A história deles inspirou outros, jovens gays em vilas remotas escreviam cartas, buscando conselho. Pedro e Miguel respondiam, enfatizando, seja verdadeiro, mas prepare-se para o custo. No fim, a jornada destacou dilemas éticos: é certo priorizar a si mesmo às custas dos outros? A sociedade portuguesa evolui, mas devagar, com leis progressistas contrastando contradições arraigadas. E você, leitor, acha que Pedro e Miguel fizeram a escolha certa, ou o preço pago pelas famílias foi alto demais para justificar?